Olá, você que está aí do outro lado da tela. Eu me chamo Fernanda de Deus Junqueira, sou uma mulher branca, de cabelos longos ondulados, uso um óculos preto, uma blusa marrom e estou à frente de uma parede branca. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Encontro da Criança com a Natureza. Estamos criando a última criança na natureza? E então, agradeço primeiramente a esse Congresso Nacional Agregando Conhecimento. Veja bem, durante o Congresso, até aqui e até o final dele, realmente o quanto estamos agregando conhecimento, quando estamos intercalando e interdisciplinando os nossos conhecimentos. Que maravilha! Gratidão ao Agregando Conhecimento pelo convite, pela ideia e pelo desenvolvimento desse grande evento, tá? E a você que está aí do outro lado da tela, eu quero que este nosso encontro ele seja de reflexão, de a gente sair da cadeira para pensar cada ponto que aqui hoje escolhi para que a gente pudesse falar, tá bom? Em primeiro momento, gostaria de fazermos uma visita à nossa infância. Como assim, Fernanda? E aí? Qual o lugar que você brincava? Qual era o seu lugar preferido para brincar? Quem é que brincava com você? Você brincava sozinho? Você brincava com seus avós? Com os seus primos? Tem algum cheiro que te faça lembrar a infância? Pois bem, em alguns momentos vai ter algumas fotos que são autorais e com autorização. Essa daqui do lado, por exemplo, nos faz remeter a essa nossa infância. Infância essa que é diferente de acordo a cada lugar em que se passa. E pensando nesses lugares, pensando nessa infância, pensando nessas diferenças de vivências e experiências de cada criança, é que trago uma poesia do meu lugar de natureza na infância. E dentre nessa poesia eu falo assim, grandes lembranças emana. Lembro que brincava embaixo de um pé de pau d'arco, mas não a encontrei. Em outro momento eu falo assim, ó, cheiro de xitirana, comida das bonecas, codorna voando do ninho, um ovo meio vermelho escuro eu encontrei. E o que essa poesia nos remete? Com minhas memórias afetivas, a também dialogar, que deu o nome a esse nosso encontro de hoje, a esse livro de Richard Louv, que é A Última Criança na Natureza. Este que é um livro que vai, né, dialogar com nós no decorrer e permitir nos refletir. A última criança na natureza? Aqui eu já falo que eu não mais encontrei um pé de pau d'arco. E aí? Pé de pau d'arco é uma árvore aqui comum na cidade de Candiba, no interior da Bahia. E então, rememorando esse nosso lugar, essa nossa infância, essa nossa natureza, trago essa pergunta. Que experiências humanas fundamentais estão desaparecendo quando as crianças deixam de conviver com a natureza? E aí? Você tem reparado um distanciamento das crianças que você tem, seja primo, prima, filho, filha, irmão, irmã, com a natureza? Tem reparado? Quais experiências têm deixado de existir? Me diz aí, você tem alguma cicatriz no joelho? E por que tem essa cicatriz no joelho? Eu tenho uma bem aqui, ó, no meu cotovelo. Correndo, brincando e caí. Aqui temos uma foto de fundo de uma criança chamada Pietro, com o joelho ralado, chorando.
E essas experiências, será se elas serão eternas? E aí a gente entra, já que falamos de experiência, que experiência é algo singular. Cada criança, ela tem uma experiência e, portanto, uma infância. E para falarmos de natureza de criança, temos que falar de a infância enquanto é categoria política, gente. A gente fala desde já de criança e natureza, a gente já pensa, meu Deus, cadê o celular? É por culpa do celular. É culpa do celular e da televisão que as crianças não estão na natureza. E aí, aqui eu quero trazer uma visão de que não é só culpa das crianças, não é só culpa da família, porque a infância é uma questão de política. E aí a gente lembra que a criança, elas estão nas cidades, estão nas escolas, no condomínio, nas políticas públicas. Me diz aí, você já ouviu algum desses espaços escutando as crianças? Você já viu para construir uma escola, consultar uma criança para dizer assim, o que as crianças querem que tenha na escola? O que as crianças querem para a nossa cidade? Então, se vocês têm essa experiência, diga aí no comentário para que a gente possa dialogar sobre ela. E a partir daí, temos que entender que se essas crianças estão em diferentes espaços, as crianças, ela faz parte de uma cultura da infância. Isto é, elas são seres sociais, imersos nas suas culturas, nas suas relações com as pessoas, com as coisas. Por uma cultura da infância também. Uma cultura com a natureza, uma cultura da infância. E dentre as perguntas que provoco, trago essa. Que condição estamos criando para que as crianças possam viver determinadas experiências? Que condição estamos criando? Pare e pense. Uma criança pegando terra, essa é uma imagem que eu tirei em uma escola, com a própria mão. Algumas britas estão por aí. E aí? A gente está dando condições para isso? Mas, Fernanda, você falou desde o início dessa nossa conversa de hoje sobre criança, sobre infância e a natureza. O que é, gente, essa natureza? Natureza esta? Não tem aquela música Natureza, Deusa do Viver? O que é a natureza? Nossa, a natureza é tanta coisa. Vamos fechar os olhos. E eu falando a palavra natureza, o que você lembra? Certamente vem em mente cachoeira, animais, uma praia, um pé de árvore. Pois bem, a natureza, ela realmente se mostra de muitas maneiras, mas de muitas maneiras mesmo. Como assim, Fernanda? Gary, ele vem trazer um conceito de natureza. Veja, a natureza vem do latim natura, significa nascimento, constituição, caráter, curso das coisas. Muitas vezes a gente não vê perguntando a natureza disso, a natureza como origem, como nascimento. E aqui gostaria de trazer a natureza a que Richard Love fala. Uma natureza em sentido geral, uma natureza selvagem, uma biodiversidade e abundância. Essa natureza que as próprias crianças possam conceituar. Não adianta eu, como adulta, falar da natureza, é isso, é aquilo, se eu não recordar que as crianças também têm os seus próprios conceitos de natureza. E veja bem, eu, juntamente com a professora doutora Juliane dos Santos Amorim,
Fizemos uma pesquisa de campo com crianças do campo do município de Candiba e, como produto, fizemos esse livrinho, Natureza em Versos e Traços, e gostaria muito que vocês acessassem esse QR Code que destina diretamente a esse livrinho. E esse livrinho diz assim, em uma das páginas, na página 8. A natureza somos nós. É minha mão, é meu pé. Sou eu na integridade. É a formiga que sobe em minha mão e belisca. A gente já parou para pensar que até eu sentir a defesa de um animal, a defesa de um inseto, é a natureza se manifestando? E olhe só, uma criança, a Ágata, de 7 anos, viu que a natureza é isso. Como também que a natureza são as nuvens. Mas essa natureza que eu tenho o meu conceito, você aí tem o seu conceito, ela também é direito. Gente, a natureza, ela foi falada desde a Constituição de 1988, quando no artigo 225, por exemplo, assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, vem falar do direito ao brincar, ao lazer e à convivência. Por trás disso tudo, fala de crianças de natureza. E de natureza enquanto justiça social. Todos têm direito à natureza. Se partimos para a escola, a LDB também fala de uma educação integral, que inclui o contato com a vida e o mundo. E, claro, se inclui contato com a vida e o mundo, tem natureza. Outras leis também traz isso. A Convenção da ONU, no artigo 29, fala de uma educação voltada ao respeito ao meio ambiente. Pois bem, a natureza, seja meu conceito, o seu, o da lei, ela é direito, ela é justiça social. E aí, quando a gente fala de natureza, remetemos a um outro conceito. Quem aí já ouviu falar sobre biofilia? O nome é bem sugestivo, não é? Bio, vida, filia, afinidade. E aí? Você tem afinidade com a natureza? A natureza essa, que seja a formiguinha de Ágata, ou seja a natureza lá que você lembrou da sua infância? E aí? É importante quando a gente falar de natureza, falar de criança, pensar na biofilia, que é numa afinidade com a vida. A natureza, ela é vida. E essa atração pela natureza, ela não precisa ser ensinada. Eu não preciso mostrar, olha, você precisa ter afinidade com a natureza. Não precisa em modo autoritário, mas ela precisa ser experienciada. Porque a natureza, ela oferece muito para as crianças e para nós. Durante toda essa nossa reflexão, eu estou falando de natureza, gente, mas eu estou também falando de nós, de crianças, de adultos, de jovens. Porque a natureza, ela não só oferece à criança tudo isso, mas oferece também a nós. O contato com a natureza, se a gente for rememorar tudo que a gente viveu nela e com ela e que somos ela, em liberdade, criaticidade, descoberta, autonomia, ela nos inspira. A natureza, ela nos inspira. Quantas vezes, por exemplo, a gente usa as diferentes cores? De onde vêm essas cores? Se não foi da natureza? A natureza, ela não é uma folha em branco. Ela é, sim, um território de invenção, um espaço de descoberta, um lugar de construção de sentido. E mais do que nunca, a natureza, ela é alteridade. Ela, por si só, por meio do vento, da chuva, dos animais, ela nos ensina.
O que ela nos ensina quando vem uma chuva e a gente está lá, fecha os olhos, dormindo? O que ela nos ensina? A natureza, ela provoca limites. Ó, tem um animal ali, tem um predador, tem um limite. Olha, eu não posso fazer isso, porque se fazer isso eu vou ter consequências. A natureza, ela provoca isso. Então, falar de natureza não é simplesmente tudo isso que eu estou falando aqui, não, gente. A natureza, ela traz condição para o desenvolvimento integral. Como assim, Fernanda? O nosso desenvolvimento físico, mental. Olhe para aqui, para essa foto. Temos uma foto de uma criança com várias folhazinhas bem pequenininhas, construindo uma casa. Então, a natureza emana criatividade, emana concentração para colocar cada folhinha e essa casa não se desmembrar. A natureza, pessoal, ela traz um senso de pertencimento sem igual. Ela não nos torna excluídos. Ela não nos torna. E isso não sou eu que estou falando sozinha. Temos uma imagem de uma criança, aluna, correndo. Essa imagem, se a gente for, por exemplo, em um manual de orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque a ciência já sabe disso. A ciência, ela sabe que o contato com a natureza reduz a obesidade, diminui a ansiedade e depressão, melhora a coordenação motora, reduz os sintomas de TDAH, melhora até nossa qualidade do sono e ainda mais o risco de miopia. Se a gente for ficar o tempo todo em frente a um computador, esse que eu estou aqui agora, em frente a uma televisão, em frente a um celular, o que vai acontecer? Será se a nossa visão ela não vai prejudicar? Mas a natureza ela tem o poder de fazer com que a gente diminua esse risco quando a gente está em constante contato com ela. E melhora as funções também. Porque, gente, se estamos no meio de uma mata, no meio de uma praia, a gente escuta o barulho do mar, a gente vê as ondas, como que é que as ondas faz? A gente também escuta barulho de pessoas. A gente vê lá de longe alguém nadando. Olha o tanto de... A gente sente as areias. Isso é encantador. Será se tudo isso que a gente faz não traz benefícios para nós? E não sou eu sozinha, de novo, falo. Convido vocês aí nesse manual de orientação que coloquei nessa página, na página anterior, que vem trazer cientificamente cada benefício que a natureza traz. E se traz benefícios, é importante a gente compreender que na natureza a gente tem que conhecer e experimentar a natureza. Gente, a cada momento, a natureza está tão perto da gente, mas ao mesmo tempo, ela está tão distante. Quer ver? A gente come todos os dias, mas a gente sabe de onde veio aquela comida, como ela foi feita? A gente vê nas novelas, na TV, as crianças veem nos vídeos mais diversos possíveis, falando sobre as especificidades, por exemplo, de uma aranha. A aranha tem tantas pernas, mas ela já experienciou o medo de uma aranha? Já correu com medo dessa aranha? E será? Isso que eu digo que é experiência. A experiência é isso. É ouvir falando de terra, mas pisar o pé na terra
E também usar aquela terra para fazer traços. Isso é experiência. Experiência essa, meu povo, que cada criança tem a sua experiência. E não podemos considerar que o conceito de natureza, por exemplo, e essa relação de natureza das crianças, ela varia de acordo com o lugar que essa criança está. Veja bem, temos infância indígena, infância do campo, quilombola, cigana, infância ribeirinha, caiçara. Nessa imagem a gente vê crianças do campo, como também crianças ribeirinhas, brincando de casinha ou brincando de natureza. E por que não brincar de natureza no sentido de experiência e não de brincar de maltratar a natureza? Cada criança, ela experiencia a natureza de uma forma diferente. E aí o que nos preocupa, Walter Benjamin vem trazer um termo, crise da experiência. Gente, se estamos distanciando da natureza, a gente está tendo também uma crise da natureza. E aí é que está o perigo. A cada vez a gente sabe mais de natureza por meio de vídeos curtos do TikTok, do Instagram, do YouTube, e a gente menos experiencia. A cada vez mais a gente vê que é importante a natureza para as crianças e de nada a gente faz. Estamos diante apenas de uma crise ecológica ou de uma crise de experiência? A gente ouve falando o tempo todo de aumento de temperatura e disso e de aquilo. Tá, uma crise ecológica. E também não é uma crise de experiência, porque muitas vezes a gente não para pensar que o ar livre é natureza e que se o vento está tocando sobre mim é natureza. E que só o fato de eu estar lá fora, de eu levar um tropeção, eu já sei que aquilo ali é natureza. Que bonito é a experiência com a natureza. E que triste a gente entrar nessa crise da experiência, nessa crise ecológica. Porque a natureza, ela é um território de imaginação. Ela nos traz experiência e sem ela a gente também está defasada a nossa imaginação. Tem um livro de Gandhi que ele é Brinquedos no Chão, e aí volta para dizer que quando a gente fala de natureza, por que não a gente construir os brinquedos com a natureza? As brincadeiras, gente. Brincar no chão, brincar com a natureza. Brincar com as sementes, com a terra, construir coisas com galho. O graveto, pegar um graveto. Eu lembro muito, né? Na minha infância, eu fazia currais de gravetos. Por que não brincar com as folhas? A natureza, gente, é matéria-prima para a imaginação. Só que o que acontece? Com essa crise da experiência na natureza, o que acontece quando a criança deixa de construir brinquedos e passa apenas a consumir brinquedos? Como assim consumir? Consumir jogos virtuais, jogos eletrônicos, consumir brinquedos industrializados, materialidades de plástico. O que acontece se as crianças só consumirem isso? O que acontece? Se deixar de pegar na terra, se deixar de conhecer uma flor de hibisco, ou até mesmo se deixar de comer aquilo que vem naturalmente para comermos conservantes em massa. Isso também é pensar na natureza. Reforçando essa pergunta, o que acontece quando a criança deixa de construir brinquedos e passa apenas a consumir brinquedos? E aí, nesse consumir brinquedos, e também nessa carência do brincar, sim, o brincar, ele vem à carência. Então,
trago o desaparecimento do ócio das crianças. Meu povo, o que é ócio? Ficar sem fazer nada. Ficar na natureza não é sem fazer nada, né? Mas nos preocupa. As crianças com agenda. Criança com agenda lotada. Que eu tenho uma agenda, criança com agendas lotadas, tarefas de escola, isso. Agenda lotada. Um capitalismo, a criança em um completo sistema capitalista do viver. Em um sistema do viver. Isso nos preocupa porque o tempo livre da criança com a natureza favorece tudo isso que eu já falei. Reconhece a criança como sujeito ativo, como sujeito da construção do conhecimento. Só que por essa criança estar imersa exatamente nesse sistema capitalista que diz o que era a criança deve fazer, a criança começa a não ver mais sentido na natureza. Um certo dia eu convidei uma criança para fazer um piquenique embaixo da árvore. Nossa, que delícia! Quanta natureza tinha lá. E o que ela me respondeu? Não vejo sentido. Não vejo sentido. Que sentido a criança está dando e dará a essa natureza? Será se é de sentar ao chão ou será se é de colocar um tapete embaixo? Será se é de ficar de pé no chão ou é de jamais tirar o chinelo para não sujar? Porque o que acontece? As crianças estão cada vez mais cercadas por muros e começam a não ver sentido na natureza. Pensa bem, muro das escolas, muro dos condomínios, muros dos automóveis. Quer ver algo? Richard Louv traz uma retomada para a gente ver. Diz assim, olha, os carros hoje a cada vez mais evolui com várias televisões para a criança não olhar para o lado, mas olhar para assistir vídeos, que às vezes até tem resquícios de natureza nos vídeos, mas não é bem mais legal olhar de lado e ver passando? E olha aqui, a gente tem uma imagem que remete uns muros com excessos de controle. As crianças estão cada vez mais sendo assim, aqui pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode. Você pode sujar, você não pode. Você pode subir aqui, você não pode. E aí, a gente entra no emparedamento da infância. E não é apenas físico, gente. Um emparedamento cultural, um emparedamento social e um emparedamento simbólico, por que não? Que bacana pensarmos nisso. Que bacana a gente olhar para essa imagem criada e pensar. Olhe, a gente pode ver uma criança correndo, observar as coisas, uma criança ativa, interessada, engajada, mas também pode ver uma criança mais estressada. Ficar tanto tempo no celular cansa, não cansa? Imagina uma criança. Imagina. E aí entra uma palavrinha. Se está emparedando, a gente precisa desemparedar. Se a gente está emparedando, precisamos desemparedar. E aí tem um livro que é de organização de Maria Isabel Barros, do Instituto Alana e no site Criança e Natureza, que é o desemparedamento da infância. Você pode acessar pelo QR Code. Inclusive, gente, esse site Criança e Natureza traz um repertório gigante de reflexões, o Instituto Alana também. E aí, pensando nesse desemparedamento, olha essa pergunta aqui profunda. Estamos retirando as crianças da natureza ou estamos retirando a natureza das crianças? E aí? E aí, meu povo? Que pergunta difícil, né? Difícil. Porque a gente volta
na nossa memória, e pode ser que o lugar que a gente brincou não mais tem. Pode ser que não tenhamos mais lugar acessível para brincar. Pode ser que muito se mudou. E que bacana. Se muito se mudou, que bacana a gente pensar que estamos retirando a natureza das crianças. Não apenas retirando as crianças da natureza, mas também retirando a natureza das crianças. E aí, Richard Louv traz um conceito dessa retirada, desse distanciamento, transtorno do déficit da natureza. Gente, esse não é um conceito para dizer de uma doença, tá? Não é um conceito médico para dizer de uma doença, mas é uma forma de a gente compreender os impactos do afastamento da criança. Já chegou o momento da gente olhar por tudo que a gente viveu e a gente vive e perceber que esse afastamento das crianças com a natureza, esse afastamento nosso com a natureza, ele traz alguma consequência. Eu peguei o celular para tirar foto para representar. Eu tiro foto, mas às vezes eu não experiencio. Não chego nem lá perto daquela sombra, mas tiro foto de longe. Este mais do que nunca é um exemplo desse afastamento. A gente está perto, mas está longe. A gente diminuiu o uso dos nossos sentidos. A gente não para ouvir. A gente não para ouvir o pássaro cantando, porque a gente está com uma música o tempo todo. A gente tem dificuldade de atenção, dificuldade de uma folha assim. Transtorno do déficit de natureza, gente. Isso é o nome que Richard Louv dá. E alguns artigos já vêm trazer isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria reforça isso a todo momento. A criança que falta natureza, falta equilíbrio. E traz esses tantos de problemas que eu já disse anteriormente e trouxe aqui de novo para frisar. Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria já chegou o momento de receitar a natureza para as crianças. Por quê? Recomenda que toda criança, ela precisa no mínimo de 1 hora para brincar, aprender e conviver com a natureza. Mas como que vou fazer isso? Se a gente está em um mundo da criminalização do brincar. Porque, gente, a natureza, ela também nos permite brincar com e para com ela. Olha só quando eu coloquei no Google placa de criminalização de espaço de criança, olha o que apareceu. Não é permitida a permanência de criança brincando com bicicleta, skate, patins. E é isso que acontece. As crianças têm aqueles lugares que a gente brincava, as crianças de hoje não podem brincar mais. A cada momento tem, aqui não é permitido criança. Não é permitido porque a rua é perigoso para a criança. E aí a gente pensa que o problema de contato com a natureza, ele é gigante. Ele é gigante. Ele não é só de falar a natureza. Não. A gente vive em um sistema. Então, é preciso a gente pensar que há excesso de normas para a criança. A criança pode ir no zoológico, mas é privada alguns espaços. E aí a gente entra na questão de segurança. Superproteção também nos adultos. A mercantilização do lazer infantil. Para a criança tem que ir no melhor parque. E outra, em compreender que pisar na terra é sujeira. Em compreender que várias folhas no chão é sujeira e que é uma desordem. A gente está em um momento de confinamento da infância em ambientes fechados e monitorados o tempo todo. A correria do dia a dia, essa é a palavra. A correria. Correria essa que não permite à criança de fazer sua própria brincadeira. Aqui o menino Arthur tá brincando de derrubar latinha. Ele fala em um documentário,
derrubar a latinha. Olha, ele driblou a criminalização do brincar, dizia assim, não, aqui eu posso. E o que acontece, meu povo? A cada vez a natureza está tão perto e tão distante. Vai chegar um momento que a gente vai perguntar às crianças de onde vem a banana e elas vão dizer que veio do isopor e do plástico. De onde vem um leite e vão dizer que veio da caixinha. Vamos perguntar o que é bactéria, o que é um algodão, o que é uma carne e vão dizer que veio do açougue. Coloquei bem pequeno para dizer mesmo, a natureza ela está tão perto, mas tão distante. Banana é a natureza, mas estão a cada momento vivendo uma crise ecológica, uma crise que a gente não mais descasca uma banana, mas a gente come a banana já descascada. E se a gente está falando de natureza, outro tema, pessoal, que eu achei bastante pertinente para que a gente possa falar aqui hoje, é que falamos o tempo todo de natureza, mas temos que considerar também uma democracia da natureza. Será que todas as crianças têm acesso à natureza? E aí um tema, e esse é um tema para um outro encontro, espero encontrar vocês em outra palestra, para falar sobre ecologia integral e relação criança e natureza. O que a ecologia integral diz? O Papa Francisco dizia assim, que ecologia integral, tudo está interligado. Então, a criança, ela está aqui, mas ela está interligada também com tudo que está à sua volta. Porque a natureza é também uma questão de justiça socioambiental. Se a criança está passando fome, a gente tem diferentes infâncias, diferentes pontos a ser considerado. E o que acontece? A gente tem também o acesso da natureza atravessado por desigualdade. Desigualdade social, econômica. À medida que a gente tem uma superurbanização e os parques são muito caros para entrar. À medida que a gente tem crianças passando por trabalho infantil. Isso também não deve ser considerado quando a gente fala de criança e natureza. Gente, não tem como eu falar aqui de criança e natureza sem desmembrar esses assuntos. E aí? Por que não falarmos da guerra dessa criança? Na guerra, como está a natureza para a criança? Como está essa relação? Desemparendou ela dos muros e emparendou em um outro mundo. O mundo do ódio, o mundo da guerra. Isso é impressionante, não é mesmo? Ver uma criança sentada em meio a uma crise ecológica. Ela está sentada em meio a um planeta que a cada vez mais a crise da experiência tem reduzido. E já finalizando, porque eu sei que você já deve estar aí, meu Deus, essa menina só fala do que fazer, do que fazer. Gente, a natureza, por que é importante a gente pensar? A gente precisa de crianças ecológicas. E se uma criança ela tem contato com a natureza, se uma criança, mais do que nunca, a gente tem que pensar que a criança também é natureza. Ela não só precisa estar ela é natureza. E a gente precisa pensar que a criança deve estar na natureza, porque quem cuida daquilo que não conhece? Quem protege aquilo que nunca conviveu? A criança está convivendo a todo momento com os espaços. A criança precisa pertencer à natureza. O encontro com a natureza, leia, o encontro com a natureza é também encontro com memória, territórios, saberes, comunidades e modos de viver. É isso. Por que a gente tem que levar? Porque ela traz consigo seus bens e também por essas questões.
Porque quando a criança convive com a natureza, ela aprende interdependência, reciprocidade, cuidado, responsabilidade. Então, chegou o momento que, diante de tudo isso, as crianças, elas ficou preocupante. Gente, não cabe só a mim que pesquiso criança e natureza, não. Eu sou formada em ciências biológicas e sou uma militante no tema criança e natureza, mas não cabe só a mim. Cabe aos pais ou responsáveis, cabe a psicólogo, a médico, todo mundo que tem criança. A Sociedade Brasileira de Pediatria já trouxe até uma receita médica que o Instituto Alana, né, faz. Olha, essa receita sugere que brinque ao ar livre, explore mais a natureza. Faça passeio ao ar livre, sempre que possível, ande a pé ou de bicicleta. Adote hábitos saudáveis. Dosagem, se divertir na natureza várias vezes no dia, ingerir o conteúdo dessa receita com muita água, sucos naturais e alimento. Gente, porque até aqui nós falamos de tantos benefícios. As crianças não merecem esses benefícios? Que não se concentra ali na fase, não se concentra ali na idade que a gente considera como criança, mas durante toda a vida. Durante toda a vida. A Unicef já diz assim: aproximadamente 1 bilhão de crianças vivem em contextos de risco climático extremo. Ou seja, discutir sobre natureza não é só falar de lazer, mas é falar de uma justiça social. O que talvez, quando a gente chega a essas horas já começando aqui, a pergunta não seja: estamos criando a última criança na natureza? Mas sim, que condições estamos criando para que as crianças continuem sendo crianças da natureza, com e crianças natureza? Eu gosto, gente, de trazer a palavra criança-natureza. Até já escrevi um texto sobre criança-natureza. Não dividi essa palavra. Porque a criança é uma natureza. E nós precisamos compreender isso, que nós adultos também somos natureza. E aí, já caminhando para a finalização, a ciência já sabe, o contato com a natureza não é um luxo, não é apenas uma recreação, não é uma atividade complementar, é um direito, é uma necessidade. É um direito. E aí, meu povo? O que vocês remeteram? Eu queria que toda essa nossa conversa não passasse apenas de falatório, mas de reflexões, de olhar para as nossas crianças com intencionalidade na natureza. E pensando nisso, eu gostaria, já de caminhando para um final, de ler um trechinho dessa carta que eu, juntamente com Juliane dos Santos Amorim, escrevi. Uma carta que é para todas as pessoas que têm natureza. Todas as pessoas. E aí, eu trago diferentes pontos, empecilhos, que diz vários pontos para a gente possa trazer essa natureza para a criança. E aí eu trago bem assim. Trazer a natureza parece ser urgente, colega. O grupo de pesquisadores cada vez maior vem acreditando que a perda da desconexão na natureza, mesmo quando está disponível, tem grandes complicações na saúde humana e no desenvolvimento infantil. E, pasmem, dizem que a qualidade dessa exposição afeta a nossa saúde mental. E aí, em outro ponto, eu trago. Se eu disse que não precisa ir ao parque para ter natureza, como então tê-lo? Quantas vezes demos o brinquedo e a criança for brincar com a caixa? Podemos pensar em ofertar os brinquedos no chão? E aí eu vou fazendo, vários convites para que a gente possa remeter a essa natureza. Eu deixei o QR Code, gente, todas as referências passando ao longo do slide, para que a gente possa, ir passando nessas referências e pensando nesses pontos. Trouxe também um outro QR Code, e esse é de um documentário, Minha Coleção de Lugares,
do observatório qual eu faço parte, tá? Então, assim, para vocês possam assistir, tenho certeza que irão gostar. Trouxe também a minha referência e estendo novamente os meus agradecimentos a você que esteve até agora comigo nessa longa jornada de criança e natureza. Fico à disposição para qualquer dúvida. Espero receber comentários de vocês, tá? Esse livro, A Última Criança da Natureza, ele nos inquieta e eu fui inquietada, tá? Agradeço imensamente de novo ao Congresso, ao meu programa de mestrado PPG EDUF, como também ao Observatório da Infância e Educação Infantil, o qual eu faço parte. Então, gratidão a você que está aí do outro lado da tela. Obrigada pela atenção de vocês. Veja bem, olha eu aí, gente. Olha eu aí. E que esse encontro da criança com a natureza seja para criarmos sempre criança com e criança natureza. Grande abraço a todos vocês, grande abraço mesmo. Então, foi mesmo para que a gente possa estar dialogando sobre essa criança e natureza, gente. É um tema que, como vocês observou no decorrer, ele é extenso, então tem muito a gente desdobrar nessa época do antropoceno, nessas outras questões ambientais, climáticas, mas eu vou ficando por aqui e, quem sabe, em uma outra oportunidade, a gente possa estar tricotando ainda mais sobre criança e natureza. Grande abraço a cada um de vocês. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.